Fala galera, beleza? Mais um vídeo para o canal e hoje a dica é sobre o VTP. O VTP é um protocolo proprietário da Cisco que está disponível na maioria dos produtos da série Cisco Catalyst. O VTP ele reduz o trabalho do administrador de rede na hora de configurar as VLANs. Essa redução do trabalho ocorre porque, entre as principais vantagens de se utilizar o sistema VTP, ele permite que o administrador de rede adicione ou delete ou renomeie VLANs, sendo essas alterações automaticamente propagadas para todos os outros switches pertencentes àquele domínio. Quando você configura uma nova VLAN em um servidor VTP, essa VLAN é distribuída para todos os outros switches que fazem parte daquele domínio do servidor VTP. Com isso, reduz a necessidade de configurar a mesma VLAN manualmente em todos os switches. Os modos de configuração do VTP são três: servidor, client e transparente. O modo servidor é o padrão para todos os switches. É nesse modo que é possível adicionar, renomear, deletar e monitorar e ter todas as alterações propagadas para todos os outros switches. No modo client, eles recebem informações e atualizações dos servidores VTP. Nesse modo, os switches podem enviar e receber atualizações, mas não podem realizar mudanças. No modo client, as velas não são criadas diretamente no switch, e sim recebidas do servidor VTP. No modo transparente, o switch não participa do domínio VTP. E como ele tem a sua base de dados separada, ele pode criar, modificar a VLAN diretamente no switch. Mas essas alterações ele não encaminha para os outros switches, já que ele não faz parte de nenhum domínio VTP. Agora vamos simular essa configuração do VTP diretamente no Packet Tracer. Então agora aqui no Packet Tracer a gente vai simular como é a configuração do modo VTP. Então a primeira coisa a gente vai dar uma olhada nos equipamentos como eles estão. Eu já nomeei todos os equipamentos. Então esse daqui coloquei o nome de VTP servidor. Vamos dar uma olhada com o comando show VTP status para ver o modo que ele está. Então ele está no modo server, já está no modo servidor, que é o default do switch. Está sem domínio, não tem mais nenhuma informação, está com uma informação default. Vamos dar uma olhada num client aqui, que é a mesma coisa. No show VTP status a gente consegue ver que ele também está no modo servidor. Então todos os equipamentos, por default, ele vem no status server. Show status VTP, show VTP status. Todos eles já vêm em modo servidor. Então para os clientes a gente vai ter que alterar para o modo client, e o servidor a gente só vai ter que aplicar as configurações para que ele seja o controlador do domínio. Então vamos começar por ele. Então aqui a gente vai entrar em configure terminal e a gente vai dar um VTP domain, e aqui a gente vai criar um domínio. Eu vou colocar o nome de central. Agora a gente vai configurar também o password. O mode não precisa porque ele já está no modo server, né? Se a gente fosse tirar desse modo. Então agora a gente vai precisar, eu vou alterar a versão dele, vou colocar para a versão 2, VTP password. Agora eu vou colocar uma senha aqui, vou colocar a senha Cisco, tudo minúsculo. Vamos dar um show VTP status para ver se mudou. Então ele já está com o domínio central. A versão dele é compatível com versão 1, versão 2. Está rodando a versão 2. E o modo server que ele já se encontrava no modo server. Uma coisa importante também é que para o VTP funcionar como domínio, como controlador de domínio, onde ele vai transmitir as informações para os outros equipamentos que estão no modo client, as interfaces que fazem ligação entre os switches, elas têm que estar em modo trunk, porque senão não vai permitir passar as VLANs. Então vamos olhar qual é a interface que está com o client 1, que é a interface fast01. Então na interface fast01, vamos colocar em modo trunk. Interface fast 0/1, switch port modo access, switch port mode trunk, switch port trunk, alô VLAN, all.
para passar todas as VLANs. Então, desse lado a gente já colocou. Agora a gente vai dar uma olhada desse lado aqui, que é do lado do cliente. Então, do lado do cliente a gente já viu que ele está em modo servidor. E a gente vai ter que fazer essa alteração agora aqui, configurando o domain, o password e alterando o modo dele de servidor para cliente. Então VTP muda o client, mod client. Agora VTP domain. No VTP domain a gente tem que colocar o mesmo domínio, né, o nome do domínio, para que ele possa participar desse domínio e receber todas as informações do VTP server. E agora a gente precisa configurar o password. Aqui está tudo minúsculo, Cisco. Show VTP status. E no VTP status a gente vai ter a versão do protocolo que está rodando, o central, que é o domínio que ele está, e agora ele já aparece aqui como client. Então, voltando lá, a gente vai ter que colocar a interface em trunk também, que é a interface que faz ligação com o servidor. Essa interface é fast01 também. Então, configure terminal, interface fast 0/1, switch port modo access, switch port modo trunk, switch port trunk, allow VLANs, todas as VLANs. Então aqui a gente já terminou essa configuração. Vamos configurar o client 2, que também está no modo server, também está tudo cru. Então vamos configurar ele. Então configure terminal, VTP modo client, mod client, e agora a gente vai configurar aqui o VTP domain, que é para associar ele ao domínio central e VTP password, para que ele se autentique dentro desse domínio. Vamos sair, vamos dar o comando show VTP status. Então ele está no modo client, está dentro do domínio. Password não aparece aqui, mas já está setado o password e está aqui a versão do protocolo que a gente está usando, que é o VTP versão 2. Vamos dar uma olhada na interface, porque a gente precisa colocar essa interface em trunk. Então vamos dar uma olhada aqui qual que é essa interface. Essa daqui é a fast01. Configure terminal, interface fast 0/1, switch port mod trunk e switch port trunk VLAN allow VLANs all. Vamos ver se ela ficou aqui em trunk. Tá em modo trunk. Agora a gente tem que fazer a mesma coisa do lado do servidor, fast02. A gente vai vir aqui, interface fast02, que ambas as pontas tem que estar em modo trunk. Interface fast 0/2, switch port, modo access, switch port, modo trunk. Switch port trunk, allow VLAN all. Vamos aproveitar e vamos dar uma olhada qual que é essa interface. Já vou colocar em trunk também, que é a fast03. Na fast03, interface fast03 0/3, switch port modo trunk, switch port modo access, switch port modo trunk, switch port trunk, allow VLAN all. Aí, então esse lado aqui também já tá. Então desse lado a gente só colocou as portas em trunk. Agora vamos olhar aqui no client em 3.
No client 3, show VTP status. Mesma coisa, está no modo server. E a gente vai fazer essas alterações. Então configure terminal, VTP, mode client, VTP, domain central, VTP, password, Cisco tudo minúsculo, faltou só alterar a versão do VTP, VTP versão 2, show VTP status, tá na versão 2, tá em modo client, tá dentro do domínio. Deixa eu dar uma olhada para ver se esse daqui também tá certo. Show VTP status, tá na versão 2 também. Então agora a gente só precisa colocar essa porta em trunk, que é a fast 01, interface fast 0/1, switch port, modo trunk, switch port, trunk, alô, VLAN all. Vai permitir passar todas as VLANs. Salvou a configuração. E agora a gente vai colocar esse aqui em modo transparente. Então agora vamos configurar esse cara aqui em modo transparente. Então vamos entrar nele. Então configure terminal, VTP, mode, transparente, domain, VTP, domain, central e VTP, password, Cisco. Agora vamos mudar a versão dele também, VTP version 2. Vamos sair, vamos dar um show VTP status e vamos ver como é que ele tá. Então ele tá rodando a versão 2, é compatível entre a versão 1 e versão 2. Ele está no domínio central, mas lembrando que como ele não atualiza a tabela dele, a tabela de dados dele, com base na tabela fornecida pelo servidor VTP, esse número revision, revisão de configuração, configuration revision, ele vai permanecer 0. Então ele não vai alterar a tabela dele. Então, uma vez criado as VLANs lá no servidor VTP, aquelas informações são propagadas. Esse equipamento, o VTP, o switch que está configurado em modo transparente, ele retransmite essa informação para os outros clientes também. Ele deixa passar essa informação, mas ele mesmo não atualiza a tabela dele. Então a função de você colocar ele no domínio e colocar ele em modo transparente é só para ele retransmitir a informação, porque para ele mesmo ele não atualiza a tabela dele. Como a tabela dele, a base de dados dele fica separada, então você consegue adicionar, criar configurações dentro dele, ele atualiza a tabela própria dele, mas ele não propaga essas informações dele. Então as informações que ele cria, que são criadas dentro do modo transparente, ele não anuncia para os outros, ele não anuncia essas atualizações para os outros clientes. Mas as informações que vêm lá do servidor VTP, que passam por ele, ele permite retransmitir essas informações para os outros clientes. Então essa é a função. Vamos dar uma olhada aqui. Diferente das outras tabelas, o que ele não pode carregar de informação são as VLANs fornecidas pelo servidor VTP. Então a gente vai dar um show VLAN. Ó, legal. Nesse aqui não aparece aquelas informações de VLAN. Então aquela VLAN 100, VLAN 200, VLAN 300 não aparece aqui. Justamente porque ele não usa o domínio para atualizar a tabela dele, a base de dados dele. Então o link é fast01 também. Interface fast 0/1. Switch port, modo trunking, switch port trunk, para permitir passar todas as VLANs. Eu vou colocar all. Então aqui ele está com a porta em trunk e está com o status no VTP dele está com status de transparente. Legal. Então agora fast 04,
fazer essa mesma ação aqui do lado do servidor. Fast 0/4, switch port modo access, primeiro switch port modo trunk e switch port trunking allow VLAN all. Então estão todos devidamente configurados. Todas as portas estão em modo trunk, ambas as pontas estão em modo trunk. Os equipamentos que tem que estar em modo client estão em modo client, e equipamentos que estão em modo transparente estão em modo transparente. Como que a gente vai fazer o teste aqui para saber se essa configuração está funcionando, está dando certo? Eu vou configurar algumas VLANs dentro do servidor, e o servidor automaticamente ele tem que fazer o que? Ele tem que encaminhar essas VLANs, eu tenho que receber essas VLANs nos equipamentos aqui nas pontas, no client 1, no client 2, no client 3. No VTP transparente, esse aqui eu não devo receber a VLAN. Por quê? Porque como ele ignora as atualizações do central, então ele não vai, as modificações que ocorrem dentro do servidor, dentro do VTP server, elas não vão ser propagadas para o modo transparente. Ele pode até receber, mas ele não atualiza a tabela dela com base nas informações recebidas pelo servidor. Então vamos aqui nele e vamos configurar uma VLAN aqui. Vamos colocar VLAN 100. Vamos dar um nome para essa VLAN. Nome VLAN. O nome dessa VLAN vai ser vendas. Vamos sair. Vamos criar uma outra VLAN 200. E essa VLAN 200 vai ter o nome de projetos. Vamos criar só mais uma VLAN visitante. Opa, coloquei errado aqui. VLAN 300 e o nome da VLAN vai ser visitante. Legal. Então, show VLAN. Estão criadas aqui no servidor. A VLAN 100, a VLAN 200 e a VLAN 300. Elas estão configuradas e criadas dentro do servidor. O que o servidor tem que fazer agora? Como eu modifiquei a tabela de dados dele, ele tem que propagar essa tabela para todos os outros equipamentos que são clientes dele. Então agora a gente vai dar uma olhada no servidor, nos clients, nos equipamentos que estão em modo client, para saber se eles receberam essa informação. Então agora aqui dentro do client 1, a gente vai dar um show VLANs. Ó, agora já está aqui. Então o switch já recebeu, né, o switch client, ele já recebeu a VLAN que nós criamos lá no servidor. Lá no VTP server foi criada as VLANs e ele recebeu as VLANs aqui. Então já tem a VLAN 100, a VLAN 200 e a VLAN 300. Como essas VLANs já estão aqui, agora nessas VLANs já é possível fazer atribuição de portas. Entrar dentro da porta que seria para cada área dessas, para a área de vendas, de projeto visitante, e atrelar as portas para que a comunicação ocorra. Vamos dar uma olhada no cliente 2 para saber se ele recebeu também essa mesma base de informação que são essas VLANs criadas no servidor. Show VLAN. Mesma coisa, recebeu também. Então dessa forma fica bem concisa, bem certinha a configuração, porque não tem uma discrepância, porque toda a informação que está dentro do servidor vai estar também nos clientes. Então aqui já tem a VLAN 100, 200, 300. Mesma coisa aqui. Vamos dar uma olhada. Também dentro do cliente 3 aparece a VLAN 100, 200, 300. Vendas, projeto, visitante. Prontinho para poder atrelar as portas a cada uma dessas VLANs. Então vamos dar o comando aqui, show VLAN. Ó, legal, deu certo. Ele não recebeu as informações da base de dados do servidor. Ele continua com as informações default do switch, mas não tem aquelas VLAN projeto, vendas e visitante, que é a VLAN 100, 200, 300. Então, por quê? Porque ele está em modo transparente.
Então a gente conseguiu ver aqui que aquelas informações na teoria, elas realmente aplicadas, elas fazem sentido e funcionam. Espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo.